Sato, você vê aí a sexta com Klien e Heidfeld, a sétima com Coulter e Felipe Massa, depois Villeneuve e Mark Webber. As Williams rendendo muito mal, não, nem sombra das velhas Williams. Albers e Kartkean, Durmos e Monteiro sempre ali. Minardi e Jordan dividindo as últimas posições do grid. Repetindo, 34 graus, 48 a temperatura da pista. Daqui a pouquinho vamos falar de todas essas transferências, essas possíveis transferências, tudo que mexeu com o fim de semana aqui. Neste final de semana de muito calor na Hungria, muito quente realmente, ficamos na expectativa de que a prova também assim seja. Mas primeiro vamos falar da corrida. Vamos ver o que Rubens Barrichello falou agora há pouco ao repórter Pedro Bassan. Aqui ao lado de Rubens Barrichello, no grid de largada. Rubinho, ontem você falava em chegar no pódio aqui. Você acha que isso realmente pode acontecer? As chances suas na corrida são boas? Eu acho que são. Nós temos aí uma situação diferente daquela, graças a Deus, diferente daquela de todo ano. Um pneu muito competitivo, que nos dá uma vantagem até. Então eu espero realmente estar carregando mais gasolina que os meus mais diretos competidores e que a corrida seja feita nesse sentido. Algum sentimento especial em correr com esse carro hoje que te deu 6 anos de alegria, Rubinho? Não muda nada, é igual a semana passada, igual a próxima corrida. Eu acho que correr com uma Ferrari é sempre especial. Obrigado. Tá aí o Rubens Barrichello, que não fala sobre a mudança dele de equipe, mas certamente o sentimento hoje é único em relação às outras corridas dele. Galvão. É verdade, o sorriso, mas o Rubinho, é bom explicar o seguinte: a Fórmula 1 tem compromissos que são inadiáveis, a data para tudo. O que a gente chegou a ficar sabendo é que essas alterações, esses anúncios seriam divulgados na quarta-feira. Mas como vazou a notícia, como explodiu a bomba, não se sabe nem se será na quarta-feira. A saída oficial de Rubinho da Ferrari, a possível contratação do Felipe Massa, ele é o nome mais forte, mas não é absoluto, não é definitivo. Aí os carros vão para a volta de aquecimento dos pneus, a volta de apresentação, aquecimento dos pneus. Rubinho se referia diretamente ao Schumacher, porque o Rubinho vai fazer 2 paradas, o Schumacher vai fazer 3 paradas, ou então ele mudou de vez a história da Fórmula 1 com o tempo que conseguiu. Ele marcou um 19,882 contra 1,20,779 do Montoya, botou 9 décimos em cima do Montoya, é muita coisa, mesmo num circuito como esse aqui de Hungaroring. A corrida promete, Schumacher deve comandar o princípio da prova. Deve ser o primeiro a parar. Será que ele abre o suficiente para justificar 3 paradas? Será que ele vem para mais uma vitória? Será dia da McLaren ou será que vem lá de trás o Alonso? Barrichello quer o pódio. Felipe Massa quer uma corrida na expectativa de herdar posições, porque jamais o carro da Sauber ficou bom aqui nesta prova. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. O Schumacher na pole em um ano tão negativo para a Ferrari é uma notícia muito boa, foi um feito dele. No estilo Schumacher. Agora, se ele é candidato à vitória, ainda é muito cedo para dizer, porque ele vai fazer 3 pitstops contra praticamente 2 de todo o resto do grid. Mas ele não é mais favorito, certamente, que Montoya, Kimi e o Alonso. O Montoya e o Kimi Raikkonen, daí deve sair o vencedor, porque é um carro que se deu muito bem. O Trulli, terceiro no grid, tem um motor excelente, a aerodinâmica talvez a melhor nesse momento da Fórmula 1, mas mecanicamente tem problemas. Tanto que o carro é o que mais sofre com as ondulações e gasta pneu bem antes dos outros. E o Alonso, se tivesse que vencer a corrida, se tivesse que vencer hoje, a corrida seria outra. Mas a experiência de Briatore não vai deixar que ele, o Alonso, líder do campeonato, se meta em um duelo desnecessário, porque o objetivo é terminar todas em 4º lugar, o que é nada difícil para quem subiu ao pódio em 9 das 10 corridas que terminou em 2005. É importante explicar isso. O Alonso tem 87 pontos, o Kimi Raikkonen tem 51. São 36 pontos de vantagem. São 7 corridas daqui até o final. Se o Raikkonen ganhar todas as 7 corridas, basta ao Alonso fazer 7 vezes o 4º lugar. A diferença entre primeiro e quarto, 5 pontos. 5 vezes 7, 35. Sobraria 1 ponto ainda para o Alonso ser campeão. Ele não precisa nem ir ao pódio. Aí os carros vão todos eles se posicionando, vamos para a largada. A última fila vai sendo formada agora, Schumacher larga por fora, Montoya larga por dentro.
Atrás de Schumacher larga o Trulli. Atrás de Montoya larga o companheiro dele, Kimi Raikkonen. Será que Schumacher vai sustentar a ponta? Ele precisa sustentar a ponta para tentar aí a façanha de abrir bastante para fazer uma parada a mais. 3 luzes, 4, sobe o giro dos motores, 5. Vamos para a largada, apagando as luzes. Aí a largada, Montoya força por dentro. Schumacher vem se defendendo. Segura a ponta, Schumacher, Montoya segura o segundo. Raikkonen força para cima de Trulli. Raikkonen leva a vantagem, vem buscar o terceiro lugar. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Trulli é o terceiro. Olha só o carro capotando ali, a Red Bull do Klien. Passou roda por cima da roda. Schumacher é o primeiro. A segunda posição é do Montoya. O terceiro é o Raikkonen, Trulli é o quarto, Ralf é o quinto, Alonso é o sexto, o sétimo é Button, o oitavo é Sato. Barrichello perdeu 2 posições, caiu para a 9ª posição. Felipe Massa ganhou 2 posições, largou bem como queria, tem a 12ª posição. Olha, uma Renault se tocou por ali. Então, se nós estamos vendo aqui o Alonso em sexto, o Alonso com o bico. O bico do carro do Alonso, ó. Será que está mudando a sorte do Kimi Raikkonen? Será que está mudando a sorte do Kimi Raikkonen? Vai ter que ir para o boxe o Alonso. O Fisichella é só o 11º. Barrichello vai ganhar posições, Felipe Massa também. Olha aí. O Alonso vai parar na grama ali. Quase que pegaram ali também o Rubinho, hein? Olha como capotou. Você viu que a Sauber tocou? Eu queria até ver de novo para ver se foi o Felipe Massa ou se foi o Villeneuve. Quem tocou no Klien ali. E o Coulthard também já está fora. O Coulthard também já vai ficando fora. A corrida vai terminando para a RBR. O Alonso vai para o box. A equipe trabalha ali rapidamente. Schumacher é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Montoya é o terceiro. Barrichello, eu dizia que o Barrichello também foi tocado ali naquela confusão. Estava dizendo, olha que pegaram o Barrichello ali. Deram um chega para lá no Barrichello também. Quando ele forçou. Perdeu muito mais tempo. Olha só, o Coulthard pegando pedaço de carro na pista. A experiência do Coulthard. Olha aí, ó. Olha só. Olha o Rubinho como veio, tocou atrás ali. Tocou atrás do Trulli. Quem vem por trás do Rubinho ali é o Fisichella. E foi o Villeneuve. Foi o Villeneuve que tocou no Klien. A minha preocupação, que tá tudo bem com o Klien, se já teria afetado o carro do Felipe Massa, caso fosse o Felipe Massa. Olha o Villeneuve que o Rubinho chama de chincane ambulante. Um início de prova complicado e essa foi a saída do Coulthard. Também foi tocado o carro do Coulthard, olha só. O Coulthard pegou a asa do carro do Alonso. O Coulthard pegou a asa do carro do Alonso e saiu como pombo sem asa. Saiu de passageiro ali, o David Coulthard. E no pior ponto da pista, no ponto muito veloz da pista, ele foi pegar a asa do Alonso, que vocês viram logo depois da largada, logo depois da primeira curva, pendurada, ela caiu no meio da pista e aí o Coulthard pegou em cheio. E lá vem o Raikkonen pra cima, 1 minuto só, lá vem o Raikkonen pra cima do Schumacher, só para posicionar para o amigo em todo o Brasil. Schumacher é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Montoya é o terceiro, o Trulli é o quarto, o Ralf Schumacher é o 5, Jason Button é o sexto, Sato é o sétimo, Heidfeld é o oitavo, Fisichella é o nono e Felipe Massa, se deu bem, já é o 10º. Largou em 14º. Rubens Barrichello, claro, perdeu posições, vem na 16ª posição e Alonso é o 17º. Eles vão ter que fazer uma corrida de recuperação. Vamos lá, primeiro Pedro Bassan, para depois a gente poder conversar com o Luciano Burti. Agora, 2 voltas depois, eles vão pela terceira volta. Bandeira amarela agitada por aí. A vantagem do Schumacher para o Raikkonen é de 1,176. Agora as coisas vão se acalmando. Diga lá, Bassan. Essa atitude do Coulthard, só explicando a preocupação dele, ele é o chefe da GPDA, Associação dos Pilotos, sempre preocupado. É a GPDA, Grand Prix Drivers Association, Associação dos Pilotos de Grande Prêmio. E o Coulthard assume essa posição de liderança, que teoricamente deveria ser o Schumacher, pela importância do Schumacher, né? Mas o Schumacher nem assinou com os companheiros no problema relativo aí naquela corrida
de Indianápolis. Dos 20 pilotos, 19 assinaram, só o Schumacher não assinou. Quem comanda hoje realmente é o Coulthard. Não basta ser tecnicamente superior, tem que se preocupar com a segurança em geral, tem que se preocupar com a classe. Volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Raikkonen vai voando e vai partindo para cima do Schumacher. Olha o David Coulthard aí, a preocupação dele ali, junto ao carro. Está numa fase muito boa. E já nós vamos falar dessas transferências, porque mesmo com o contrato assinado com a RBR, ele também é candidato à vaga na Ferrari. Apesar da equipe negar, dizendo que seria impossível liberar, se você perguntar para alguém da Ferrari se o Rubinho já saiu, eles vão dizer que não até o momento em que eles puderem dizer que sim pelos contratos comerciais, pelo prazo determinado. A Fórmula 1 é assim. Na Fórmula 1, aquilo que se fala aqui não vale ali. E é preciso entender o seguinte: todo mundo no paddock do autódromo sabe a essa altura que o Rubinho teria assinado o contrato com a BAR, que já está assinada a carta de distrato com a Ferrari, mas eles vão esperar o dia certo para poder falar. E a tendência muito grande é realmente de que Felipe Massa, fica a nossa imensa torcida por isso, que Felipe Massa seja o piloto da Ferrari, mas não é 100% garantido. Muito bem. 4 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Montoya é o terceiro, Trulli é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Jason Butler é o sexto, o sétimo é Sato, o oitavo é Heidfeld, Fisichella é o nono, Felipe Massa é o décimo, Barrichello segue em 16º e Alonso na 17ª posição. Vamos rever a largada. Veja que o Schumacher vem bem, o Trulli busca espaço ali, fica preso atrás do Montoya, o Rubinho toca ali atrás do Trulli. O Alonso foi pego lá pelo meio. E é o Villeneuve, roda dianteira esquerda com roda traseira direita do Klein, que provoca a capotagem do Klein, mas sem culpa nenhuma do Villeneuve naquela história. Exatamente isso, isentar de culpa o Villeneuve, que foi o Klein que fechou para cima dele. Dessa vez o Villeneuve não tem nada com a história. Aí a capotagem do Klein. E agora o Schumacher faz 1:21.673. Responde ao Raikkonen. 1.2 a diferença entre os dois. Montoya já fica bem para trás da terceira posição. O que fica mais claro ainda é que Schumacher e Raikkonen devem estar mais leves. Pelo tempo que o Schumacher fez e pelo Raikkonen ter conseguido ser o quarto no grid de largada, mesmo sendo o primeiro a entrar na pista ontem, com a pista com 50 graus de temperatura. Ele sendo o primeiro dos 20 carros aí para a pista. Luciano Burti, a sua primeira participação, largada complicada, Burti. Complicada, nessa pista da Hungria a gente sabe que é uma pista estreita e travada e é muito fácil você ter o toque entre os carros. E a gente sabe também que é uma pista de difícil ultrapassagem, então a estratégia de boxe é o fator determinante para essa prova. Eu tenho algumas informações, Galvão. O Raikkonen está mais leve do que eu esperava. Dizem que o Raikkonen vai parar na 11ª volta, enquanto que o Schumacher vai parar na 14ª, e o Rubinho, que tinha uma boa estratégia de parar talvez na 23ª, 24ª, teve esse problema de perder o bico, então comprometeu a corrida dele. Mas o Raikkonen e o Schumacher eles realmente estão leves e vão para 3 paradas. O Rubinho estava apostando exatamente nisso. O Schumacher ficou muito claro ontem. O Raikkonen deu-se para perceber isso. E o ritmo dos dois agora deixa claro, eles já vão abrindo muito em relação ao Montoya. O Trulli já fica bem para trás em quarto. E quem se deu bem aí foi o Felipe Massa. Saiu de 14º para 10º. Nesse momento o Fisichella está andando 1:24.8 e o Felipe Massa também 1:24.8. Ele já pode até se aproximar. Aí sim dá para apostar em problemas no conjunto à frente, porque 48 graus de temperatura na pista, 34 graus a temperatura ambiente, usa-se muito freio, o carro sofre muito, o índice de quebra normalmente é elevado aqui na corrida na Hungria. Bom, a corrida que se desenha nesse momento, claro que muito cedo ainda com 6 voltas, é a seguinte: o Raikkonen já responde ao Schumacher. Olha o replay de novo. Mais uma vez o replay da largada. Daqui a pouco a gente... Aqui nós vamos ver o toque. Tá na... O Ralf está fechando o Alonso. Está tentando fechar o Alonso. Vamos ver. O Alonso vai para a grama, olha.
foi até onde podia e o Ralf passou Aí. com a roda direita por cima do bico dele. Exatamente, aí que o bico ficou torto e mais tarde vai cair. Olha lá, ali caiu e o Coulter vai depois pegar de frente o bico. Impressionante a forma com que quebrou o braço da suspensão dianteira do carro do Coulter. Olha como ele sai. Isso é o final, isso é uma imagem que não mostra. Essa é impressionante, olha. E atravessou a pista de um lado para o outro e graças a Deus ninguém pegou. Sempre lembrando que essa foi aquela tal corrida, a famosa corrida em que em 2003 o Rubinho quebrou o braço da suspensão dianteiro direito, em plena reta, sozinho, sem tocar em nada, que depois a Ferrari acabou dizendo que porque ele atacava as zebras de forma estranha, que é uma explicação totalmente infundada. Mas eu dizia o seguinte, a corrida se desenha da seguinte forma, o Raikkonen vai respondendo ao Schumacher, está se aproximando. Ele está rápido e provavelmente está leve, por necessidade, porque foi o primeiro a entrar na pista. O Schumacher está rápido porque está leve porque quis fazer a pole. E o Montoya está em condições normais, não está muito distante deles. Está 7.1 do líder Schumacher e 6.1 do vice-líder Raikkonen. Quer dizer, a corrida se desenha para a McLaren, mas mais para o Montoya. Só que quem precisa dos pontos é o Raikkonen. Então, depois do segundo pit stop de cada um, as coisas podem se desenhar de forma a McLaren ter até que usar pela primeira vez de um jogo de equipe que ela não gosta muito de usar. Só que dá pinta de que realmente, dá pinta não, fica bem claro, e a não ser que eles façam um primeiro reabastecimento para uma perna muito longa, para um trecho muito longo, para uma segunda parte muito longa, de que Schumacher e Raikkonen vão para 3 paradas. Nesse momento o Schumacher está virando, acabou de fazer a volta mais rápida de novo. Cada um faz uma volta. Agora foi o Schumacher, com 1:21.479. O Raikkonen virou 1:21.570 e o Montoya virou 1:22.393. Não é tão grande assim a diferença por volta. É de 9 décimos em relação ao Schumacher e 8 décimos em relação ao Raikkonen. Rubens Barrichello vai tentando a recuperação, ainda está em 16º. Veja como é a dificuldade que ele tem para ultrapassar o Dumbos. Agora tirou de lado. Vambora, Rubinho. Vambora, Rubinho. Faz a ultrapassagem e vem para a 15ª posição. O Alonso continua lá em 17º. Lá vem o Raikkonen para fechar a melhor volta de novo. Não fosse essa pista, Rubinho e Alonso já teriam recuperado várias posições. Viu a dificuldade que o Rubinho teve para recuperar uma posição. E o Alonso vai chegar agora para fazer a ultrapassagem em cima do Dumbos. Raikkonen 1:21.238. É uma volta de cada um, parece combinado. 9 voltas completadas. Por mais que eles andem, qualquer um deles precisaria, principalmente o Schumacher que é líder, precisaria de duas pernas assim, com o carro bem leve, para tirar uma diferença, para então na terceira ele parar e não perder posição. Aí Schumacher que é o líder, Kimi Raikkonen que é o segundo colocado. Montoya é o terceiro, Trulli é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Jason Button é o sexto, Sato é o sétimo, Heidfeld é o oitavo, Fisichella o nono, Felipe Massa em 10º. Rubens Barrichello na 15ª posição. Alonso vem para tomar agora a 16ª posição e tentar um ataque em cima de Rubens Barrichello. Os dois tiveram problemas com o bico dos carros e tiveram que parar depois da primeira volta. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Mais uma vez aí a repetição do momento em que o Alonso perde o bico do carro. Olha o perigo. Repare como desviou Webber tirou. o Mark Webber. Como o Mark Webber tirou o carro ali. E aí o Coulter não viu nada, porque quem viu foi o Mark Webber. O Coulter só viu o carro do Mark Webber se mexendo na frente. Passou por cima do bico. Arrebentou a suspensão. A roda ficou pendurada pelo cabo de segurança. E ele saiu pombo sem asa, rodando para todo lado. E o Alonso ainda deu sorte, porque o bico, quando caiu, poderia ter entrado debaixo do próprio carro. Aí aconteceria com ele o que aconteceu com o Coulter. Galvão, um minuto só, veja só, o Alonso vai de carona com ele. Ele ainda não fez a ultrapassagem em cima do Dumbos.
O Rubinho fez no final da reta, é o que ele vai fazer agora. Vai tomando a curva que traz para a reta. Vai tentar fazer falar mais alto o motor Renault. Pega uma carona no vácuo aí, tá difícil. Tá difícil. O Dumbo não é obrigado a ceder a passagem, mesmo sendo o líder do campeonato ali atrás, porque eles estão brigando por posição. Mas deveria, né? Abre o carro e deixa o Alonso passar. A McLaren já tá pronta, hein? Será que é blefe ou é pra valer? É blefe nada, é pra valer. Raikkonen já foi com 11 voltas. Muito leve. Vamos ver o tempo que ele fica parado. E faz um reabastecimento normal. Vai para 3 paradas. Vai para 3 paradas o Raikkonen. Daqui a pouco é Schumacher quem vem. E vamos ver como é que fica agora a tática do Rubinho, porque ele estava para quase o dobro de voltas do Schumacher. Por isso ele disse ao Pedro Bassan antes da corrida que ia fazer uma corrida para ficar mais tempo na pista, mas aquele toque no Trulli atrapalhou a corrida dele. Vamos lá, Pedro Bassan. Christian Klien chegou aqui ao box da EBR e disse que para ele não foi culpa de ninguém. Não culpou o Villeneuve, desta vez, confirmando a nossa análise, né? Ele saiu inocente da história. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo. Olha o Alonso aí, ó. Agora foi meio na marra, sai pra lá, chega pra lá. Como diz o atacante famoso do futebol brasileiro, chegou agora, peixe, já quer sentar na janela? Como o Romário se referia aos companheiros mais novos, é o caso do Alonso falando ali com o Durmos. Chegou agora, já quer sentar na janela? Chega pra lá. Aí o Schumacher na ponta, Montoya é o segundo, Trulli é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, o Raikkonen voltou na 5ª posição. Button é o sexto, Sato é o sétimo. Heidfeld segue em 8º, Fisichella em 9º e Felipe Massa em 10º. Rubens Barrichello já é 14º. Passou também o Albers. Vai abrindo caminho também Rubens Barrichello. Aí você tá vendo o Jean Todt e o Ross Brown, os dois ali conversando. Preocupados com o Schumacher que está na frente, 9 segundos, ponto 6 na frente do Montoya, é pouco. É pouco, a corrida pinta com a cara do Montoya nesse momento. Se for assim até o final, vamos ver o que o Schumacher faz, às vezes ele faz mágica. Globo a gente se vê por aqui. Nova Skin, pensou novo, Nova Skin. Aí você vê a vantagem do Karthikeyan pro Barrichello, que é absolutamente visual. E o Rubinho vai abrindo o caminho, tem que ser agressivo agora. Muito bem, vamos tentar agora nesse momento, com 13 voltas completadas, recapitular essa história das transferências. Já existia uma certa pista, um certo indício. Este namoro da BR com o Rubinho já era antigo. Rubinho tinha contrato até o final de 2006. Só uma forma esse contrato poderia ser interrompido, seria um comum acordo. Se uma das partes buscasse a separação, propusesse a separação, teria que haver concordância, teria que ser, digamos assim, um divórcio amigável e não litigioso. Rubens Barrichello tomou essa iniciativa e ficava muito claro, Reginaldo, de que a divulgação poderia ser essa semana, talvez na quarta-feira. Aí vamos lá às fontes. Vamos lá às fontes. O Nelson Piquet ficou sabendo e abriu o jogo. Falou. Olha o Rubinho, por onde que ele foi? Por um lado para tentar dar o X por outro. Estranho, porque ele quase tocou o bico de novo, mas teve como voltar e fez uma ultrapassagem plasticamente bonita, mas complicada. Ele errou a freada, errou o ponto de freada. Depois conseguiu não tocar nele e ficou na posição para o X. Olha só, como ele tirou ali para não bater e depois voltou
diferente de tudo. Ele reclamou ali. Luciano Burti. Ficou bonito, mas foi diferente, hein? Na verdade foi o Karthikeyan quem tentou dar a ultrapassagem, mas da maneira errada. Ele simplesmente freou muito e o Rubinho quase não conseguiu parar para tentar evitar a batida. Então foi na verdade um erro do Karthikeyan e o Rubinho conseguiu apenas evitar o acidente e sair bem dessa. Ele saiu para a esquerda, para o lado errado, depois voltou. Porque ele saiu para o lado errado exatamente para não bater. Ferrari pronta, hein? Ferrari pronta. Lá vem o Schumacher. Toyota também está pronta. Aí você está vendo o Rubinho. Então, voltando à história do Rubinho. Não há como ele confirmar. Não há como a Ferrari confirmar. Ninguém desmente. E as informações é de que o contrato já está assinado e a carta liberatória do Rubinho foi assinada anteontem. Olha, 15 voltas, Schumacher no box. Ele deve pôr aí gasolina para umas 23 ou 24 voltas. A não ser que ele resolva fazer, não. Exatamente. Vai para uma outra parada daqui a pouco. Ele não vai tentar uma perna longa, não. É Montoya quem vai para a ponta. E o Schumacher vai voltando neste momento. Aí vai voltando o Schumacher. O Reginaldo e o Bassan acompanharam toda esta movimentação. E a partir daí... começou então. Quem vem para o lugar do Rubinho na Ferrari? A grande aposta neste momento é do Felipe Massa. Não há certeza absoluta. É o grande candidato, é o candidato natural. Mas não há certeza absoluta ainda. Fala-se da saída do Coulthard, fala-se da possibilidade de um outro piloto. Não há, é o grande candidato, mas não é. A não ser que você tenha alguma informação diferente, Reginaldo, ou você, Pedro Bassan, é o grande candidato, mas não é o único. É mais ou menos isso? Para mim é um pouco mais do que isso. Não é 100%, mas é 99,9%. A única possibilidade seria, como o Coulthard, um mês atrás, foi consultado pela Ferrari para um contrato de 1 ano apenas. Teoricamente, ele não teria aceito exatamente por ser 1 ano, então por isso ele firmou, renovou com a Red Bull, com a RBR. E aí fica a seguinte situação. Ou a RBR pega o Massa, ou a Ferrari pega o Massa, mas o empresário do Felipe, que é o filho do Jean Todt, está trabalhando bastante nessa história. E sempre vale lembrar que 3 corridas atrás, o Felipe Massa teve uma grande atuação. Eu não me lembro exatamente qual dessas corridas, 3 ou 4 atrás. Você se lembra, Galvão? A última corrida dele na Alemanha foi... mas não foi nem essa em que o Jean Todt fez um elogio pessoal nas entrevistas coletivas, dizendo exatamente o seguinte: o Felipe Massa, por não ter chegado ao pódio, ninguém fala dele, mas fez uma grande corrida. Quer dizer, não são coisas assim que na época pareciam soltas, no ar, gratuitas, mas que não são. Há sempre uma explicação e começa a aparecer agora. E o Schumacher sempre falando muito bem do Felipe Massa, aliás, com quem ele se dá muito bem. E você, conversando com o Felipe, ele também é a mesma história do Rubinho. Eu faço questão de dizer isso. Quando o Ayrton Senna saiu da Lotus para a McLaren, o contrato estava assinado e não podia falar nada. Tinha dia marcado. Era o sábado do Grande Prêmio de Monza para ser anunciado. Ninguém pode falar antes. Quando o Nelson Piquet foi para a Williams, a mesma coisa. Quando o Rubinho foi para a Ferrari, a mesma coisa. A Fórmula 1 funciona assim. Agora, que os olhos do Felipe estão brilhando mais e o sorriso está mais aberto, você não tem a dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, nem um pouco preocupado com o péssimo rendimento que estava tendo o carro aqui. E outra coisa, são pequenos detalhes, mas eu estava conversando ontem com o Felipe e um jornalista italiano muito chegado à Ferrari, muito chegado mesmo, muito bem informado das coisas da Ferrari. Nós estávamos os dois conversando com o Felipe. Chama-se Pino Allievi. Pino Allievi, da Gazeta dello Sport. Muitos, que é meu amigo antigo, dos mais antigos aí da Fórmula 1. Nós estávamos os dois conversando com o Felipe quando saiu do motorhome da Sauber, saiu o Peter Sauber. E o Pino Allievi é muito conhecido, inclusive do Sauber, que foi durante muito tempo a equipe satélite da Ferrari. E aí o Sauber desceu as escadas do motorhome, viu o Pino e falou: puxa vida, você fica o ano inteiro sem vir aqui, é só saber que meu piloto está indo para a Ferrari e você aparece. Quer dizer, tudo meio em tom de brincadeira, mas tá lá, são mais outros indícios que aparecem.
17 voltas completadas. Galvão. Diga, Bassan. Só para complementar também a minha parte nesse assunto, agora no grid de largada, falei com o Nicolas Todd, que é o empresário do Felipe, e ele disse, o que eu posso dizer é que ele vai ter um bom carro para o ano que vem. Muito bem. As cartas estão todas aí? Só para encerrar, o Felipe Massa, isso é importante. Ele falou uma frase muito boa, muito bonita, e isso explica o brilho dos olhos. Ele falou, nunca viveu isso, essa situação na Fórmula 1. Ele tem 3 possibilidades. Claro que a outra seria permanecer na Sauber com a BMW. Tem 3 possibilidades à sua disposição. Para a gente vir para a corrida encerrando o assunto, é importante que se diga. A decisão de Rubens Barrichello é uma decisão corajosa, uma aposta grandiosa. De quem já fez fama, de quem já fez fortuna, mas que quer mais. Quer uma equipe trabalhando por ele. Quer uma equipe se esforçando para que ele consiga realizar o sonho que o trouxe para a Fórmula 1, de ser campeão do mundo. Com fama, fortuna, poderia se acomodar. Mas eu acho que todo ser humano tem seus sonhos. E jamais você deve deixar de sonhar. O homem, quando deixa de sonhar, ele começa a parar de viver. É importante essa decisão, a coragem de descer de um carro que é sonho de consumo de todo piloto. Então, a aposta é grande, é difícil, o risco é muito grande, mas é importante. O apoio, a torcida cada vez maior, foi uma decisão de quem quer chegar àquilo que ele determinou como meta, aquilo que ele sonhou um dia na vida. Eu acho que é uma atitude bonita que tem que ser apoiada. E o Felipe deve chegar com má vontade na Ferrari, amigo. Olha, para nós brasileiros será uma grande temporada de 2006. A história do Rubinho na Ferrari é bonita. De 2000 a 2005. Ele ganhou até agora 9 corridas, fez 11 poles, 55 pódios, marcou 405 pontos, que não é pouco. Em 98 disputas de grid, ele se classificou 23 à frente do Schumacher. Evoluiu muito tecnicamente, ele mesmo disse desde o primeiro ano de correr com o Schumacher. Falta poder correr livre de obrigações de segundo piloto. Montoya é o primeiro, Schumacher é o segundo, Schumacher já parou. Raikkonen é o terceiro, Raikkonen já parou. Jenson Button é o quarto, não parou. Ralf Schumacher é o quinto, já parou. Trulli é o sexto, já parou, estão bem na prova. O sétimo é o Sato. O oitavo é Heidfeld, o nono é Fisichella, o 10º é Massa, o 11º é Villeneuve, o 12º é o Mark Webber. Desses, nenhum parou. Depois vem Barrichello com uma parada em 13º, Alonso na 14ª posição, também com uma parada. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Carro mais leve, chegou a hora do Montoya acelerar. 1:21.237, me arriscaria a dizer que a corrida tá meio na mão dele, hein? Tá meio na mão do Montoya. Luciano Burti, vamos com a corrida, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre todas essas transferências, você que é muito bem informado, principalmente pelo tempo que trabalhou como piloto de teste da Ferrari e deixou bons amigos por lá. Olha, eu devo dizer que foi uma surpresa, para ser sincero, essa possibilidade do Rubinho poder se transferir, porque todo mundo sabia que ele tem um contrato assinado com a Ferrari até o final do ano que vem, mas realmente existem essas conversas, não foi confirmado ainda. E eu acredito também no que você falou, Galvão, caso venha acontecer, é uma atitude muito corajosa do Rubinho. Ele sabe que na Ferrari ele nunca teria a chance real de ser campeão do mundo, porque o primeiro piloto da equipe é o Schumacher, é assim que a equipe trata os dois pilotos. Então ele busca realmente o sonho de vencer o campeonato do mundo, e a melhor opção seria buscar uma outra equipe, uma equipe competitiva. A BR tem feito um ótimo trabalho, a Honda está por trás, então caso venha acontecer, acho que seria uma boa possibilidade. Quanto ao Massa, eu acho que ele é o piloto que merece ir para a Ferrari, ele tem feito um excelente trabalho na Sauber, tem mostrado o seu talento, a sua velocidade. Na minha opinião, a Ferrari, se quiser buscar um piloto para um longo termo aí de sucesso, o Massa seria a melhor opção. Vamos ver o que acontece, é sempre difícil você fazer uma previsão antes que tudo se confirme. E quanto à corrida, eu também concordo que o Montoya é o homem da vez, ele vem virando aí 1 segundo mais rápido do que o Schumacher e o Raikkonen, então ele está com a corrida nas mãos, e a não ser que alguma coisa aconteça. Já abre 20.3 o Montoya para o Schumacher. Pois é, isso é que é importante.
A parada do Schumacher, que foi rápida, ele perdeu 22,5 no box, entre desaceleração e retomada de velocidade, obedecendo aquele limite regulamentar. Sato no pit. Se o Montoya puder permanecer na pista mais 2 ou 3 voltas, tirando essa diferença em relação ao Ralf, em relação ao Schumacher e o Raikkonen, ele ainda pode voltar em primeiro. Mas a McLaren está prontinha. Está prontinha a McLaren. Montoya é o primeiro, Schumacher é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Button é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Trulli é o sexto. Olha só a boca dali, Dudu. O bocal de colocar o combustível para o Montoya que vai para o box. Está prontinha ali. A McLaren já ia o trabalho. Juan Pablo Montoya. O Montoya mudou o capacete. Ele está com o capacete com as cores da bandeira da Colômbia. Olha, o importante, ele vai voltar colado no Schumacher, no Raikkonen. A corrida vai ficar espetacular. Olha como ele volta, amigo. Schumacher, Raikkonen e o Montoya coladinho atrás. Foi por pouco que ele não voltou na frente. Até porque a parada dele foi mais longa, 23,7. 1,2 a mais do que o Schumacher na perda total de tempo. E no tempo de combustível? Não mostrou. Aí é que eu queria saber quem é que vai permanecer mais tempo na pista. Mas sempre é assim. A tendência agora, daqui a pouco, é que Schumacher e Raikkonen fujam um pouco do Montoya, que vão ficar mais leves que ele. E depois é o Montoya, quando eles pararem a segunda vez, é o Montoya que vai ficar mais leve. A decisão, como é difícil ultrapassar, praticamente impossível, vai vir realmente na segunda parada do Montoya. Aí aqui nós vamos ver o que vai acontecer. 22 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Schumacher vem para completar mais uma volta. Já que nós falamos tanto de brasileiros neste grande prêmio da Hungria, está aqui o Mihaly Hdaz, que foi durante muitos anos diretor do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Foi diretor de prova aqui durante alguns anos, no começo, nesses 20 anos de história do Grande Prêmio da Hungria. Está aposentado, segundo palavras dele mesmo hoje, mas veio aqui receber homenagens. E todos nós da equipe da Globo ficamos muito felizes de ver o Mihaly Hdaz por aqui. Ele que sempre dirigiu com competência o Grande Prêmio do Brasil e que trabalhou muito aqui. Lamento que o Edinho não tenha vindo também, porque trabalhava com ele no Grande Prêmio do Brasil lá e trabalhava aqui na Hungria também. Mas foi muito bacana ver o Mihaly receber homenagem aqui na Hungria. Ele que é de descendência húngara e que foi diretor do Grande Prêmio do Brasil há muitos anos. Fisichella voltando para a pista. Que contou um pouco da história dele hoje, que deixou a Hungria em 1956. O Jason Button também parou, o Fisichella vai voltando. Felipe Massa tem a 8ª posição, Schumacher é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Montoya é o terceiro, Jason Button é o quarto. Button vai perder essa posição, ele acabou de parar, acabou de voltar. Muito bem, não pararam até agora o Heidfeld, o Felipe Massa, o Villeneuve e o Mark Webber. Só os 4 que não pararam. Está também explicada a volta do Felipe Massa. Ele dizia ontem que o carro não era rápido, não adiantava. Ele não ia conseguir uma grande posição no grid. Então está com muito combustível. Já passamos de 24 voltas e ele permanece na pista. Lembrando que são 70 voltas no Grande Prêmio da Hungria. Galvão, você falava de outro visitante ilustre, né? O Plácido Domingo. Ele tem o coração meio brasileiro, acompanha muito de perto a Fórmula 1 e ali no grid falou pra gente: olha, apoio totalmente a decisão do Rubinho, faz muito bem em tentar a sorte numa nova equipe que é a BAR. Sorte pra ele. As opiniões vêm de todas as partes. Eu soube até que houve até uma ligeira discussão entre o Nick Lauda e o filho ontem, porque o filho não achava legal o Rubinho sair da Ferrari para ir para a BAR. E o Lauda, com toda a sua experiência, dizia para ele: fica quieto, menino,
Tá certo ele, depois de 6 anos de Ferrari, ele tem que ir para lá mesmo, para a equipe trabalhar para ele tentar ser campeão. Os próprios jornalistas italianos se dividem nas opiniões. Claro que para eles, qualquer piloto que com o contrato da Ferrari abre a mão desse contrato, para eles é uma atitude muito corajosa e que surpreende. Vamos para a volta de número 26. Schumacher, Raikkonen e Montoya completaram a volta de número 25. Schumacher está mais rápido que o Raikkonen nesse momento. Schumacher virou 22,7 e o Raikkonen virou 22,8. É que o Raikkonen está ali determinado pelo ritmo do Schumacher. O Montoya virou 23,5. O Ralf é o quarto, o Trulli é o quinto. Você viu a imagem do Barrichello para cima do Sato. E trazendo atrás dele o Fisichella e atrás do Fisichella o Alonso. Felipe Massa no box. Felipe Massa vai pro box. Faltando parar, portanto, o Heidfeld e Mark Webber. Opa! Calma, Rubinho. Aí perdeu a posição pro Alonso, Rubinho. Na freada, errou ali atrás do Sato. E perdeu a posição para o Alonso. Então, neste momento, o Alonso é o 13º, o Rubinho passa a ser o 14º. O Fisichella que passou ali, né? Fisichella estava na frente do Alonso. Ficou entre os dois carros da Renault. Rubens Barrichello, você viu que ele deu uma escapada ali. E a corrida tá interessante, hein? A corrida tá boa. E só 26 voltas, tem muita coisa para acontecer. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. Você viu que o Felipe Massa ali apareceu atrás deles. Depois da parada no box. Schumacher, Raikkonen, Montoya, Ralf Schumacher, Trulli, Heidfeld, Jenson Button e Villeneuve. Villeneuve não parou. Heidfeld, Mark Webber e Villeneuve. Os dois carros da Williams e os dois carros da Sauber. Os dois mais pesados. E Alonso vai pro box de novo. Lá vai ele. Também estava pesado. Porque a primeira parada do Alonso foi aquela da primeira volta para trocar o bico. Você vê o detalhe dos pneus bichando o carro do Alonso e ele voltando. E carregou alguma coisa ali com ele. Ficou pregado na roda traseira ali. Uma imagem fora dos padrões, essa do retorno do Alonso ali, Burti. Pelo que eu vi, Galvão, foi apenas um pedaço de papel. Estranho de ter alguma sujeira nessa hora, porque a equipe sempre trabalha muito em limpar a área do pit stop, mas parecia um pedaço de papel que quando ele saiu com a roda patinando, ele pegou esse papel que grudou o pneu, que o pneu está quente e molha, obviamente. Então acho que não foi nada de muito importante, na verdade. Não, eu penso exatamente isso. Eu dizia que uma imagem que não é normal, exatamente pela preocupação que a equipe tem em deixar tudo limpo. Ele passou em cima de um pedaço de papel grande. Que é um problema que se entrasse dentro do radiador do carro, aí sim seria um grande problema. Então é um erro da equipe de não manter a área tão limpa quanto deveria. Ele voltou uma volta atrás e o Villeneuve está aí. Parando, portanto, o Villeneuve. Parou também o Heidfeld. Só o Mark Webber que não parou. Vai parar nessa volta agora. Volta de número 28. O que mostra a imagem é que o Luciano Burti se referiu agora há pouco que o problema seria se o papel tivesse entrado ali na tomada de ar. O papel estava lá. O mecânico tirou e ficou por ali. Amigo, se fosse só papel... Tinha lata. Tinha lata, tinha papel, parecia estômago de tubarão. E eu acho que saiu de dentro do Aquela radiador. cena de quando abre o tubarão tem pedaço de remo, lata, pneu, tudo dentro da barriga do tubarão.
Durmos é quem para ali com a Minardi. Luciano Burti falou alguma coisa, e aqui muita gente fica perto da pista, bebe-se demais também durante a corrida. Agora o torcedor tinha que ter um mínimo de segurança, ideia do que seja segurança, tem que ficar jogando lata na pista. É muito perigoso isso, porque você sabe que pode causar um estouro de pneu, na reta do box principalmente, você pode ter um acidente grave devido a essa falta de responsabilidade da torcida, mas infelizmente isso acontece. E foi isso, agora olhando a segunda imagem, é verdade. Aquela sujeira toda estava dentro do radiador do Alonso, o mecânico apenas tirou e o carro acabou passando em cima depois. Aí você vem com a câmera colocada no carro do Fisichella e o Rubens Barrichello atrás dele. O Rubinho deu aquela escapada, deu aquela errada e o Fisichella ganhou a posição. O Rubinho tinha feito a ultrapassagem do Fisichella e o Fisichella acabou recuperando a posição naquela imagem que você viu agora há pouco. Ele estava exatamente tentando a ultrapassagem, quase completando a ultrapassagem, e aí abriu mais a curva e o Fisichella tomou. Agora veja a curiosidade, a ironia da situação, né? O Alonso, que claro, está uma volta atrás, acaba levando bandeirada azul. Agora há pouco levou bandeirada azul e fica registrado isso pelo comissário de prova. Quando ele voltou uma volta atrás. Atrás do Schumacher e do Raikkonen. Apenas até o Felipe Massa, 13º, 13 carros estão na mesma volta. E finalmente parou o Mark Webber. Volta de número 29. O líder já vai na volta de número 30. Estava completou no boxe aí a volta de número 29. Quando ele voltar para a pista, já volta na volta de número 30 o Mark Webber. Por isso que ele errou tanto no treino, né? Não está acostumado a treinar com o carro tão cheio, né? É verdade. Normalmente a Williams manda os carros com menos gasolina. Ele andou cheio e cometeu vários erros durante o treino. Ele que é um piloto muito bom de treino. E veja aí a pressão do Rubinho para cima do Fisichella. Webber no box. O Webber voltou, ele vai Webber voltando pro box. Na pista. Aí a briga do Fisichella com o Rubens Barrichello. Veja que imagem bonita, os carros como vão aparecendo, vão sumindo, vão serpenteando nessa temperatura de 35 graus. Aqui em Hungaroring, do circuito da Hungria, perto da cidade de Budapeste. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Volta de número 31, o total de 70 voltas. Vamos nos aproximando da metade da prova. O Reginaldo estava falando do Mark Webber. Eu estava dizendo que ele estava no box, mas na verdade eu queria dizer que ele voltou do box colado no Heidfeld. E o Webber, mais uma vez, o Frank Williams publicamente demonstrou decepção com o Mark Webber. É aquela história, né? Ele comprou o Webber porque ele achava que valia. E ele está vendo agora que ele comprou pelo que Webber vendeu para ele, passou para ele que valia. Tanto que na troca, o que vai vir o Jenson Button, é mais provável que saia o Webber, embora ele tenha contrato. Aí o Heidfeld não indo para a BMW Sauber, porque o Heidfeld prefere ficar pelo menos mais um ano, estudar, ver o que vai acontecer dessa união da Sauber com a BMW, aí sairia o Webber. E como a grande expectativa hoje no paddock, por exemplo, é de quem será o segundo piloto da BAR, já que o contratado é o Rubinho Barrichello e o Sato não vai ficar também. Já se sabe que o Sato não vai ficar. E já se cogita até do Webber na BAR. E olha a pressão aí do Kimi Raikkonen para cima do Schumacher. Schumacher é o primeiro, virou um 22.6. O Raikkonen virou um 22.5. A diferença entre eles é absolutamente visual. E aí a pressão do Raikkonen para cima do Schumacher, daqui a pouquinho eles vão parar. É bom lembrar que um parou na volta de número 11, outro parou na volta de número 14. Olha o Felipe Massa ali, voltando no momento em que o Raikkonen contornava ali. Aqui na imagem recuperada lá do reabastecimento do Felipe Massa. E aí pressão total do Kimi Raikkonen para cima do Schumacher, eles devem estar para parar.
Já 21 voltas da parada do Raikkonen e 18 voltas da parada do Schumacher. A previsão para o Raikkonen agora é na 34. Previsão dada aí depois da parada dele. Percebe-se que o Raikkonen sobra em relação ao Schumacher agora. É que não tem como passar. Olha como ele vem, como ele se aproxima, como ele contorna melhor. Sai tracionando, vai para cima. E cadê o ponto de ultrapassagem? Ele tem tudo a perder nessa posição, porque ele tem mais carro, mas está preso pelo Schumacher. Agora o Schumacher deve parar uma ou duas voltas antes dele. Esse aqui é o problema, Reginaldo. O Schumacher parou na volta de número 15. O Raikkonen parou na volta de número 11. Quer dizer, o Raikkonen tem que parar antes do Schumacher. Por isso é que ele não consegue andar. Ou não, depende do que ele botar de combustível. O Schumacher pôs menos gasolina. Se ele puder parar depois do Schumacher, com o rendimento que o carro dele está tendo nesse momento, fica muito bom para ele. Aí volta aquela situação que eu falei. Ele só tem um Montoya à frente dele. Aí nós vamos ver o que a McLaren faz. Porque o Montoya não está longe não. O Montoya está 8,8 atrás do Schumacher. Está 8,5 atrás aí dessa briga. Eles estão virando 22,9 os dois. O Montoya virou 23,3. 4 décimos mais lento apenas. O Villeneuve vai andando aí lento na pista. A última volta marcada dele foi 1,31,5. O Trulli vai para o box. O Trulli vai para o box. Tava leve também o Trulli, por isso largou na terceira posição. A Ferrari vai ficando pronta aí, ó. E olha o Trulli ali. A troca do Trulli foi com 7.0, exatamente igual a do Schumacher. 7.0. Olha como vem. De um lado para o outro ali, atacando a zebra de todas as formas. A Ferrari está prontinha para receber o Schumacher. Está prontinha ali a Ferrari para receber o Schumacher. É o primeiro box, ele para logo na entrada. Olha só, 22,9 a volta. Quero ver a volta do Raikkonen. Depois que o Schumacher entrar, só que o Schumacher passou o Raikkonen com ele. Quem veio foi Barrichello. Quem veio foi Rubens Barrichello, a preocupação dos mecânicos ali, limpando a entrada de ar. E outra vez o reloginho aí, que marca o tempo de abastecimento. Vamos deixar bem claro que é a responsabilidade da FOM, da Fórmula One Management. E a empresa que dirige a Fórmula 1 não funcionou. Outro detalhe, Galvão. Olha como estava pesado o Barrichello, porque na verdade é a primeira parada dele. A outra foi para trocar o bico na primeira volta. Então com 34 voltas é que ele fez essa parada. O Felipe Massa não atacou a Ferrari ali não. Não, segurou. Veio saindo a Ferrari por dentro, ele segurou. Valia a posição. E o Massa disse, não vou passar nem perto dessa Ferrari. Já pensou se eu bato na Ferrari agora? Volta de número 35, chegamos à metade da prova. Vamos ver quem é que vem pro box. Nenhum dos dois. E passando em frente. 22,7 para um, 22,7 para outro. O Raikkonen está limitado pela performance do Schumacher ali à frente. O Montoya vai passar já já. Tá virando na casa de 21, 23,4, 23,5, 23,6. Agora ficou mais leve. Virou 22,5, hein? Se o Montoya conseguir, inclusive, começar a diminuir essa vantagem, a corrida vai ficando mais na mão dele. Ralf Schumacher nos boxes. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. Ralf Schumacher voltando. Schumacher é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Montoya é o terceiro. O Trulli vai ser o quarto com a parada do Ralf Schumacher. Bem que ele está com muita vantagem em cima do Trulli.
Depois Jason Button, Heidfeld e Sato. Bom, agora a Ferrari se aprontou de vez. Será que eles vão juntos? É só o Schumacher que vai. A volta anterior, 23:3. Vamos ver como vai virar agora o Raikkonen. Agora o Raikkonen sabe que tem que acelerar tudo que puder. Talvez ele tenha uma volta só. Tem que acelerar tudo que puder. E o Montoya vai acelerando lá. Montoya já passou, virou 22:7. E tá com problema realmente. A FOM, que dirige a Fórmula 1 e é responsável por toda essa parte gráfica, principalmente as paradas de boxe. Não teve o reloginho, mas a gente marca o tempo de perda total, que foi 21,8. Na parada anterior, o Schumacher perdeu 22,5. Quer dizer, o Schumacher pôs menos gasolina ainda desta vez, deve ser para 16 voltas. O Rubens Barrichello já se livrou do Villeneuve, ele tinha se livrado do Felipe Massa no retorno dele à pista, quando o Massa abriu ali. Agora o Massa vai para cima do Villeneuve. É briga caseira por ali. Barrichello é o 11º, Villeneuve é o 12º. E o Felipe Massa vem logo ali atrás. Olha a McLaren aí. O Raikkonen deve estar andando tudo que tem direito nessa volta, porque ele já tem que entrar também. Olha só, a diferença é de só uma volta entre eles. Então é hora de ficar de olho. Você fica de olho na imagem aí, no Brasil, que eu fico de olho na pista aqui para você. Para ver a passagem do Schumacher. Aí o Raikkonen. Montoya já passou. O Montoya já passou. Vamos ver quanto tempo abre o Montoya. Raikkonen vem voltando. Barrichello passou na reta. Quem passou ali foi Barrichello. Schumacher só passou agora. Volta na frente o Raikkonen, bem na frente. Bem na frente, 5,7, bem na frente. Essa Ferrari atrás dele é de Rubens Barrichello. Volta na frente e bem na frente o Kimi Raikkonen. Agora, fez uma parada muito rápida, de 5,7. Ele perdeu o tempo total de 19,5. Mas tá certo muito a equipe. Pouca gasolina. Tá certo a equipe. Certo. Ganhou na pista. Não é isso? Ganhou no box uma posição que não não é isso, ganharia. Burti. Diminuiu, vai ficar menos tempo na pista, mas vai estar na frente do Schumacher. Nessa pista tem que estar na frente para tentar alguma coisa. Isso foi realmente uma estratégia da equipe. Não era previsto dele fazer uma parada tão curta, de ter apenas 12 voltas que eu vi de previsão. E foi justamente para poder sair à frente do Michael, porque como a gente tem visto, ele estava sobrando atrás do Michael, ele era muito mais rápido, mas em Hungaroring é quase impossível ultrapassagem. Então a equipe tomou a atitude certa de fazer uma parada curta e botar o Raikkonen na frente, porque agora ele sem dúvida vai ser bem mais rápido, vai abrir e vai fazer a próxima parada ainda com folga para voltar à frente do Schumacher. A Ferrari ganhou várias corridas assim com o Schumacher. Agora vai depender do piloto. O Ross Brown fazia isso. Schumacher, eu vou te botar na frente. Agora você tem que acelerar, tem que meter um meio segundo por volta em todo mundo aí. É o que a McLaren está tentando agora com o Raikkonen. Vamos ver em relação ao Montoya. Neste momento o Montoya é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, Schumacher é o terceiro. Nós vamos sair pela volta de número 39, no total de 70 voltas do Grande Prêmio da Hungria. Não tem ultrapassagem, isso é que faz falta, Fórmula 1. A corrida é toda ela trabalhada na estratégia. Tivemos, a exemplo do que aconteceu na Alemanha, uma primeira volta incrível. Mas depois fica por conta da estratégia, a capacidade do piloto. Ele ganha na pista. Eu faço questão de dizer sempre, ele não ganha posição no box. Ele ganha na pista, nas voltas, 2 ou 3 voltas anteriores à parada. A capacidade de andar com o tanque mais pesado, com o carro mais pesado nesse momento. Mas é tudo na estratégia. Fica faltando realmente aquela coisa de frear depois, de botar a faca nos dentes, discutir uma curva. Isso realmente fica faltando. Agora, exatamente como você disse, tem esse mérito. Por exemplo, o Raikkonen saiu do box com o tanque, acabou na primeira volta depois de um pit stop, ele fez a melhor terceira parcial da corrida. Então vale esse ponto. Tanto que ele está abrindo do Schumacher um caminhão. E vai abrir cada vez mais. Ele não podia ficar atrás do Schumacher, porque ele dava a corrida para o Schumacher. Ele tem que vir à frente para fazer prevalecer o Rubinho.
outra vez foi perdendo a frente do carro ali, não sei. O Rubinho tem reclamado dos freios da Ferrari, dizendo que eles estão ficando muito longos, os freios. Teve aquele problema, Burt, ali naquele instante atrás, à frente do Fisichella, e agora de novo nessa freada agora, Burt. O Rubinho tem se queixado muito dos freios, é engraçado porque eles não conseguem achar o problema. E você pode ver, é verdade, desde o início da corrida eu vejo que o Rubinho está sempre tendo falta de estabilidade nas freadas. Teve aquele momento atrás do Alonso, então ele não tem se achado, é difícil entender o que tem acontecido, mas é evidente que quando você tem um problema nas freadas de um Fórmula 1, é uma das áreas que você mais perde tempo. Incluiria aquela atrás do Kartikeyan, ali naquela... Apesar do Kartikeyan ter diminuído muito, também pode incluir sim. O Rubinho tem dito que o freio vai ficando longo, vai ficando cheio demais, longo, e fica difícil o trabalho de achar o ponto da freada ideal. Passando de 40 voltas, Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Olha o Raikkonen fazendo melhor volta, 1:21.219. E acabou de abastecer. A segunda depois do pit stop. É outra corrida. O Montoya está virando 1:22.4. O Schumacher virando 1:23.9. O Ralf Schumacher, que é o quarto, 1:23.5. E o Raikkonen está virando 1:21.2. Será que acabou a sorte do homem de gelo? Montoya. Problema com o Montoya. Problema com o Montoya ali. Montoya na liderança, por boa com ele, vai repetindo mais ou menos aquela coisa que aconteceu com o Raikkonen. Parece que ele vai procurando marcha, vai pintando problema hidráulico, ele vai procurando marcha. Será que a sorte do Raikkonen virou? Tá acontecendo aí com o Montoya, dando pinta, ele tá acontecendo com o Montoya, o que aconteceu com o Raikkonen no último final de semana. O Raikkonen, a imagem que ficou muito clara foi do carro travando. Mas durante algum tempo ele foi andando assim. E de repente procurando marcha. Olha lá, assim, foi exatamente assim. Com o Raikkonen no desespero de procurar marcha, daqui a pouco travou tudo. É o que vai acontecendo com o Montoya ali agora. Andam demais os carros da McLaren, mas não tem confiabilidade, né, Burt? Tem faltado, a gente sabe que para ganhar um campeonato é tão importante quanto a performance, é justamente a confiabilidade. E é estranho de ver, porque você não vê nenhuma fumaça saindo, então deve ser um problema de câmbio, um problema hidráulico. E é o que a McLaren praticamente está jogando o campeonato fora dessa maneira, especialmente até dos construtores. Eles têm sempre dado na frente, mas têm quebrado demais. Você vê que a Ferrari, que tem vencido nos últimos anos, praticamente não quebra. Então, esse é um dos segredos mais importantes da Fórmula 1 de hoje em dia. Já deram sinal para ele que parou. Não tem mais o que fazer. Aí o Montoya vai abandonando a prova. Seguramente, ou muito provavelmente, o mesmo problema hidráulico que tirou o Raikkonen no Grande Prêmio da Alemanha na última semana. Neste momento, então, o Raikkonen é o primeiro. Schumacher é o segundo. O Ralf Schumacher sobe para a terceira posição. O Trulli vai para quarto. Jenson Button vai para quinto. O Raikkonen vai para sexto. O Sato vai para sétimo. O Fisichella vai para oitavo. Mark Webber vai para nono. O Barrichello vai para décimo. Alonso 11º. Villeneuve 12º. Felipe Massa 13º. Está fora da prova Juan Pablo Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. A vantagem do Raikkonen para o Schumacher neste momento é 17 segundos. Vai funcionando a tática da McLaren. Agora, o Ron Dennis deve estar preocupadíssimo. Se aconteceu com o Montoya, isso é repetição do Montoya. Se aconteceu com o Montoya, pode acontecer também com o Kimi Raikkonen. Porque uma vitória do Raikkonen agora, sem o Alonso marcar ponto, seria isso para salvar o campeonato. E aquela aposta que nós estávamos fazendo o campeonato se decidir no dia 25 de setembro, no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos.
Atenção, você que é apaixonado por automobilismo pela Fórmula 1, dia 25 de setembro. Grande Prêmio do Brasil, as estrelas. E aí já sabendo qual é a equipe de um, qual é a equipe de outro. As estrelas estarão em Interlagos para o Grande Prêmio do Brasil. Nesse sentido, o resultado da corrida, se fosse este, seria excelente. Que o Raikkonen marcando 10 pontos e o Alonso não marcando. Se aproximaria um pouco mais para ficar para a decisão no Brasil. Pouco mais não, tudo aquilo que escapou na última semana na Alemanha. A diferença de 26 foi para 36 e voltaria a 26. Lucro ainda para o Alonso, que seriam 2 corridas a menos para o final do campeonato. Opa! Fisichella. Cuidado, Fisichella, deu que uma coisa é pista, outra coisa é grama. A cor é diferente. A cor é outra. Olha só como ele atacou a zebra ali, amigo. Ele atacou a zebra com a roda dianteira esquerda ali. E essa imagem mostra como ele escapou demais, Burti. Aquela curva é uma curva cega, é uma curva difícil, que ela é de média velocidade e você não tem uma visão muito boa da saída. Parece que ele forçou demais na entrada dela e acabou se perdendo. E eu acho que não é um momento muito bom para o Fisichella não, porque ele é um dos nomes que eu escutei falar que poderiam vir a entrar na Ferrari caso o Rubinho realmente saia, então não é um momento muito bom para ele fazer isso. Olha a fumaça ali com o Felipe Massa. Eu dizia que a posição dele na corrida ia ser boa, porque a parada dele, ele fez um reabastecimento mais curto, e a parada dele tinha sido antecipada. E com essa parada ele poderia ganhar posições do Villeneuve, do Alonso, do Barrichello, quando eles parassem. Recolhido aí o carro do Felipe Massa. Não era o final de semana da Sauber mesmo, hein? A Sauber optou por um abastecimento mais curto do Felipe Massa, por isso que ele veio da 10ª para a 13ª posição. E ele faria a parada definitiva dele agora. Sendo que Villeneuve, Alonso, Barrichello ainda teriam que parar. Com o erro do Fisichella, ele podia até se aproximar da zona de pontuação. Mas aí deu problema ali no momento do reabastecimento do Felipe Massa. Volta de número 45 no total de 70. E hoje Tom Cruise encara sua mais eletrizante aventura. Missão Impossível 2. Hoje 1:45 da tarde em temperatura máxima. Galvão. Diga lá, Bassan. A primeira informação da McLaren é que foi um problema eletrônico que tirou o Montoya da prova. Aí, Pedro Bassan. Olha, você vê que a fumaça já vinha antes dele colocar o bocal do combustível. O Felipe já começava a querer respirar ali. Passou um momento de perigo ali o Felipe Massa ali. Perigoso o mecânico ainda fazer um Sauber. reabastecimento mesmo vindo fogo. Ele não deveria ter feito isso não, acho que a equipe errou nessa hora. Eu não cheguei a ver um fogo ali, eu vi uma fumaça ali, né? Eu não sei se o que deu a impressão de ser um fogo, se não era aquela luz ali traseira do carro, mas a fumaça veio, dá a impressão de vir do motor, mas foi um risco. E aí depois jogaram o extintor em cima, tá certo. Quer dizer, foi um risco muito grande. Aí a ultrapassagem do Olha o Kimi Raikkonen, como vai botando volta, Reginaldo. Em cima do Fisichella, porque o Fisichella levou a bandeira azul. Por isso que ele conseguiu passar lá no miolo. Mas aí é botando volta, né? Aí tem que abrir de qualquer jeito, né? Então só 8 estão na mesma volta. Raikkonen, Schumacher, Ralf Schumacher, Trulli, Jenson Button, Heidfeld, Sato e Mark Webber. Do Fisichella para baixo, Fisichella que é o 9º, Barrichello que é o 10º, Alonso que é o 11º, Villeneuve que é o 12º. Todo mundo já tomou volta. E o problema também para o Felipe Massa é que ele vai entrar na pista cedo no treino para o Grande Prêmio da Turquia daqui a 3 semanas. Por isso estão tentando colocá-lo de volta para a corrida, porque fica andando, depois se alguém quebra, se alguém tem uma parada definitiva, é a ordem de entrada para o treino daqui a 3 semanas
no Grande Prêmio da Turquia. 35 graus a temperatura. E dizem que isso é só vestibular pro calor que vem na Turquia. Imagine, se já é desumano pro piloto correr nessas circunstâncias, imagine o que será na Turquia daqui a 3 semanas, aí no fim de agosto, o auge do verão. Numa corrida dessa da Hungria, isso a gente vem acompanhando há 20 anos, que essa é exatamente a 20ª, o piloto perde de 2,5 kg a 3 kg na corrida. É um ótimo spa, né? Tá certo. Hoje às 2:45 da tarde, meu amigo Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. E logo depois tem futebol ao vivo para você. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ganhando importância, em motivação, em emoção o Campeonato Brasileiro à medida que as rodadas vão passando agora. Neste super mês do Campeonato Brasileiro com jogos no meio de semana e também no final de semana. Raikkonen completa a volta de número 47. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo, Nova Skin. Olha, Reginaldo, com o Montoya fora, com o Raikkonen abrindo 25 segundos praticamente para o Schumacher, só se aquela palavra continuar perseguindo o Raikkonen para ele não ganhar a corrida. Jenson Button vai parando nos boxes, ele é o 5º colocado na prova. É melhor não falar nela, né? O campeonato agradece se o Raikkonen ganhar essa. Vai voltando o Jenson Button. Você vê que o Button vai voltando ali. Passaram Heidfeld e Sato por ele. E claro que o Raikkonen vai para o box, porque ele fez uma parada muito curta. Tinha sido 5.7. Agora é a definitiva. Agora é definitiva. E com folga, né? Estamos com 22 voltas para o final. Aí o Schumacher. Você tá vendo aí ele voltando. Eu fico de olho no Schumacher. Agora a imagem para você. Pintou o Schumacher. Ele não pode. Agora pode acelerar. Acelera Raikkonen voltando na frente. Funciona. É o Rubinho aqui. Você tá vendo o Rubinho aqui e o Schumacher chegando ali. Voltou com a mesma sobra da parada anterior. Voltou com a mesma sobra da parada anterior. Faz a parada definitiva. E o Schumacher tem que fazer mais uma parada. A terceira dele. Só aquela palavra tira a corrida do Raikkonen. Olha que andou perseguindo ele muito tempo, hein? E o Schumacher também está tranquilo em segundo lugar, porque ele tem mais uma parada, mas atrás dele está o irmão Ralf, 11.5 atrás, que também tem mais uma parada. E depois vem o Trulli, que também fez a corrida para 3 paradas. Rubinho vai tentando a recuperação ainda para marcar pontos. Felipe Massa não conseguiu voltar, já o Bassan vem aí com as informações. Aí você tá vendo o Schumacher, o Rubinho ali na frente e o Schumacher. O Rubinho está uma volta atrás em relação ao líder. Se o Schumacher chegar ali no Rubinho, vai colocar também uma volta em cima do Rubinho. Lembrando que o Rubinho tinha a estratégia de ser o carro mais pesado na pista, mas tocou ali a traseira do Trulli, perdeu o bico, teve que parar logo no princípio da prova. Ainda assim, ele só fez o seu pit stop mesmo na volta 34. Foi o último realmente a parar. Nesse momento é a 10ª posição. A equipe BR está pronta para receber o Sato, que é o 7º colocado. E você vai de carona na Ferrari. Aí a imagem bonita, com o contorno de curva da Ferrari, a tocada firme do Schumacher. E aí a câmera colocada mostrando ali o movimento do volante. Galvão, e o Massa tá voltando. O Massa vai voltar. Demorou ali algumas voltas paradas e volta por aquele motivo. Na expectativa de que alguém tenha problema, não chegue até o fim da corrida
e que ele ganhe posições para entrar na pista no treino do sábado, dia 20 de agosto. O treino oficial para a formação do grid largada no Grande Prêmio da Turquia. Ele perdeu exatamente 4 voltas, está oficialmente na 16ª posição. Chegamos à volta de número 50, 20 voltas para o final. Olha o Alonso, tem aí apenas a 11ª posição. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Restando menos de 20 voltas para o final. Raikkonen segue firme na ponta. Ele tem 5,5 segundos de vantagem para Schumacher, que é o segundo, mas o Schumacher tem que fazer mais uma parada. Já fez 3 paradas o Raikkonen. Você está chegando agora, a gente vai dando uma passada na prova para você. Na largada, Villeneuve tocou no Klian, o Klian capotou, o Rubinho tocou no Trulli, teve que parar o Rubinho. O Ralf Schumacher passou por cima do bico do carro do Alonso, por isso o Barrichello é 10º, o Alonso é 11º. Felipe Massa vinha até bem posicionado, ia brigar ali pela 9ª posição para quem largou em 14º, teve problemas, quase pega fogo o carro, perdeu 4 voltas, voltou agora. O Montoya tinha corrida na mão, teve problema eletrônico e teve que parar. Nesse momento a corrida pertence ali ao Raikkonen. E se você também está chegando agora, confirmação de toda a história para você, da assinatura de contrato de Rubens Barrichello com a BAR, abrindo mão do contrato que tinha com a Ferrari. Ele não pode confirmar, a Ferrari não pode confirmar, isso deve acontecer ainda essa semana, talvez até no Brasil. Nesta semana. No Brasil, o Rubens Barrichello, numa atitude corajosa, vai atrás do velho sonho, o sonho que trouxe Rubinho à Fórmula 1 de ser campeão do mundo. Depois de 6 anos de Ferrari, de excelentes resultados. E fica aberta a porta, diria eu que fica escancarada para a entrada do Felipe Massa na Ferrari, mas aí não chega a ter os 100% da informação da ida de Rubens Barrichello para a BAR. Olha, o Raikkonen mantendo essa vitória, se tratando de Raikkonen é bom nem falar, né? Mas ele mantendo essa vitória, ele está contrariando. O Sato está na frente dele recebendo bandeira azul e não abre. O Sato está uma volta atrás. Mas o Raikkonen estaria contrariando uma estatística fenomenal. Eu fiz aquela no box. De 95% dos vencedores aqui na Hungria saíram das 3 primeiras filas. Ou seja, em 19 corridas, apenas uma vez não foi assim, que foi com o Nigel Mansell em 89, que ele largou em 12º e ganhou. E das 19 corridas anteriores a esta, 13 vezes o vencedor largou na primeira fila. E o Raikkonen largou em 4º, quer dizer, ele estaria sendo uma das 2, em 20 anos, uma das 2 vezes em que um dos 3 primeiros colocados não vence. Olha só o Raikkonen reclamando muito ali do Sato. Não duvido nada se o Sato não tomar uma punição de dar uma parada no box. Aí o Trulli, boa corrida da Toyota, tem o Ralf na 3ª posição, o Trulli em 4º. Agora sim funciona o reloginho ali, 6.3 e a parada final. Agora vai todo mundo para a parada final. Vamos ver quanto tempo vai parar o Schumacher. Vai parar muito pouco, né? Vai o tal do Splash and Go. Vai botar pouco combustível para ir embora, para tentar um ataque ainda em cima do Raikkonen, mas fica difícil. O Raikkonen está virando um 23,4. O Schumacher está virando um 22,9. Bem mais leve, prestes a parar. O Schumacher vai virando mais rápido do que o Raikkonen, tentando se aproximar do Raikkonen. Raikkonen, Schumacher, Ralf Schumacher. Volta de número 53. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Aí você vê o Schumacher se aproximando de Barrichello. O Jean Todt ao lado ali do Ross Brown. Você está vendo ali o Schumacher atrás do Barrichello. Schumacher, se passar, vai colocar uma volta em cima. Está na hora do Schumacher parar, Galvão.
do Barrichello. E quem está na frente do Barrichello é o 9º colocado, que é o Fisichella. O Fisichella é 9º, o Barrichello é o 10º. O Schumacher ali é o 2º. E na frente do Fisichella apareceu também o carro do Sato. E esse pode tomar até uma punição ali. O Ralf tirou muito tempo do Schumacher, hein? Era 11,5 a diferença, está em 7,4. O Schumacher vai ter que parar daqui a pouquinho e o Ralf também vai fazer mais uma parada. O Rubinho está virando 24,8 e o Schumacher virou 24,1. O Schumacher já vai começar a ficar limitado pela performance do Barrichello. Aí veja, aceleração total, quarta marcha, pisa no freio, traz para a segunda, acelera cheio agora, vai dar uma tirada de pé. Enquanto isso, o Raikkonen já completou a volta número 54. Box pro Ralf. O Schumacher também, e o Ralf vai para o box. A vantagem dele de 28 segundos para o Heidfeld, que fez apenas uma parada só para o Heidfeld, uma parada para o Mark Webber e uma parada para o Villeneuve. Rubens Barrichello tem 2 paradas, mas a primeira foi para consertar o bico. Agora as paradas serão sempre muito rápidas. E agora é Heidfeld quem vai para o box. Você está vendo aí o carro do Ralf Schumacher? Vem entrando a Jordan. E o Heidfeld por ali. Por enquanto, nada da equipe Ferrari se preparar, não. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. Já já nós vamos para as 15 voltas finais. É muito difícil qualquer coisa do Schumacher para cima do Raikkonen. Também para o Ralf. Nesse momento não há grandes brigas, não. Há um grande negócio para o campeonato. É o Raikkonen em primeiro para fazer 10 pontos e o Alonso em 11º não fazendo nada. O Villeneuve fez a parada dele ali. A previsão que a televisão mostrou na parada do Schumacher, na segunda parada do Schumacher, era de que ele daria mais 16 voltas, ou seja, ele teria que parar na 52. Nós já estamos na 55. O erro normalmente daquele cálculo tem sido nessa corrida de 2 a 3 voltas. Está nas últimas do Schumacher, sem dúvida nenhuma. A Ferrari não pensa assim não, ele não se preparou ainda não. Só se o erro ali no computador em relação ao Schumacher foi maior, o que é sempre possível, porque você nunca sabe quanto é realmente de gasolina apenas que entrou. E quanto tinha ainda, né? Naquele momento. Você vê a equipe Williams prontinha ali para o Mark Webber. Nada da Ferrari. Você vê que o Rubinho já abriu para o Schumacher. Barrichello tem a 10ª posição. Raikkonen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Trulli é o quarto, Jenson Button é o quinto, Heidfeld é o sexto, Mark Webber era o 7º, parou agora. Ferrari pronta. Ainda pode voltar em 7º o Webber, porque ele tem uma boa, tem 26,9 em relação ao Sato, a não ser que demore um pouquinho a troca. Lá vai Schumacher, hein? Não vai. Vai nada, vai dar mais uma volta. Também é tão pertinho ali que a equipe não estava pronta não, eles estavam se movimentando. A equipe está pronta é para o Rubinho, ó. É porque o Rubinho de novo parou antes do Schumacher. Alonso também. Vale posição isso aí, ó. E o Rubinho vai voltando à frente. E o Alonso voltando pertinho dele. Eles voltaram assim, eles pararam assim e assim vão voltando. O Rubinho olhou no retrovisor, viu o líder do campeonato ali atrás dele. E Rubens Barrichello é o 5º colocado no campeonato. Neste momento, nenhum dos dois marca ponto. Raikkonen sim, marca 10 pontos. Vai aquecer o campeonato. Botar mais lenha na fogueira. Nesses 35 graus de temperatura aqui, que pode chegar a pé de 40. Aí é repetição. Só pode ser repetição, né, Burt? Daquele problema do Fisichella, ou será que foi de novo? Não, foi de novo. Não, me dá a impressão de repetição. Eu acho que foi diferente, Galvão. Mas ele pelo menos atacou a zebra com a roda esquerda ali, o carro torto do mesmo jeito. É, a impressão que eu tive foi que foi diferente da primeira. Posso estar enganado, mas Fisichella acho que está sendo muito otimista em relação àquela outra mesmo, Burt. Você tem razão, já apareceu aqui no computador. É outra mesmo.
errou no mesmo ponto 2 vezes. Agora Schumacher no box. Aí vem o Schumi. Olha, precisa ficar de olho no... Precisa ficar de olho no Ralf, hein? Barrichello podia tentar se aproximar do Fisichella, mas ele tinha acabado de parar, ele tinha ficado mais longe. O Ralf vai entrar na reta agora. E o Schumacher vai voltando. Veja que tem o Rubinho ali, depois aparece o Ralf. Schumacher volta confirmando a segunda posição. Aí você está vendo o Rubinho, o Ralf e depois o Alonso. Esse aí é o terceiro colocado. Na corrida, nesse momento, daria pódio do Raikkonen e dos dois irmãos Schumacher. Depois vem o Trulli em quarto, o Button em quinto, o Heidfeld em sexto. E o Weber, como eu disse, ainda voltou na frente do Sato, é o sétimo. O Sato é o oitavo. Esses estariam marcando pontos. Barrichello tem a 10ª posição. Nós vamos para as 13 voltas finais. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. Galvão. E aparece agora aqui no computador que o Rubinho está tomando bandeira azul. E aí, agora ele permite a ultrapassagem do Ralf Schumacher. Está tomando uma volta também do Ralf Schumacher. É uma situação difícil de você ver uma Ferrari, o Rubinho levando sinal ali, levando bandeira azul, né? Então, uma coisa que eu queria também, eu tenho prestado atenção no desempenho do Alonso, e eu, se fosse ele, não ficaria apenas preocupado em estar perdendo 10 pontos para o Raikkonen, mas o desempenho do carro da Renault tem sido muito fraco aí na Hungria. Eu vi agora há pouco, ele fez a melhor volta dele 22,8 contra 21,2 do Raikkonen. Então, por algum motivo, a Renault, fora o problema dele ter perdido o bico na largada e etc., a Renault tem sido muito lenta em relação à McLaren, que é a principal concorrente no momento. Então isso deixaria, eu se fosse o Alonso, ficaria muito preocupado para as próximas corridas. Olha o Villeneuve abandonando ali, ó. Tá vendo como dá certo a tática do Felipe Massa? Ele tava 6 voltas atrás do Villeneuve. 5 voltas atrás do Villeneuve. Como nós temos aí 11 voltas para terminar, o Massa levando o carro até o fim já entra na pista para o treino depois do Villeneuve. Essa é exatamente a aposta dele. Já tem o Clear, já tem o Coulthard, já tem o Dorn, já tem o Montoya. Ele tem condições de ultrapassar o Albers na pista. E mais o Villeneuve, já seriam 6 ficando para trás, já vai ganhando posições para o treino do dia 20 no Grande Prêmio da Turquia. Em cima do que disse o Burt agora, é verdade que a Renault tinha tudo para ser o carro dessa pista aqui, pelo tipo de configuração, de um carro mais ágil, talvez que perde em altas velocidades para a McLaren, mas que aqui deveria andar muito bem. Precisa ver se, em função do que aconteceu com ele logo na primeira volta, de ter que trocar o bico e a falta de possibilidade de marcar pontos de qualquer forma, precisa ver, e isso que a gente não sabe, é muito difícil acompanhar isso. Se não é a primeira corrida desse motor, então ele estaria já poupando para a corrida seguinte, já que o regulamento obriga a usar o mesmo motor em 2 corridas. Isso é difícil saber, só mais tarde. E o Fisichella também tem um rendimento muito abaixo do que se possa esperar da Renault. Se bem que o Fisichella andou ele mesmo arrumando suas encrencas, mas também pode ter problema de freio. Aí o Villeneuve, você vê que ele está encharcado e o Villeneuve, ele é o único piloto que corre com um macacão largo daquele. As roupas dele são todas largas assim. Ele tem um problema alérgico, ele não pode usar roupa apertada. Então a roupa dele é toda assim, largona mesmo. E o macacão também, ele não tem um macacão justinho, nem aquele cinto que aperta o macacão. Ele anda assim, com essa roupa esquisita, mas é um problema de alergia. Galvão, diga, Bassan. O assunto aqui dos bastidores da Fórmula 1, saber do Roberto Carlos, cada vez conhece mais Fórmula 1. Se o Rubinho fez bem em mudar de equipe, na sua opinião, Roberto? Eu acho que o Rubinho tem que ser sempre o primeiro piloto, né? Claro que na Ferrari ele é o segundo, mas eu acho que ele fez bem, tá certo.
Aí, mais uma opinião a favor do Barrichello. Ô Bassan, pergunta pra ele aí, qual é o cargo dele agora na FIA, que ele já tá, além de vir em toda a corrida, já tá usando camisa da FIA. O Galvão tá perguntando qual é o seu cargo agora na FIA, já tá até uniformizado. Não, esse daqui foi o... É que tava muito calor, eu vim com a camisa preta. Aí o Pasquale e o Bernie Eccleston me emprestaram essa camisa aqui. A camisa é do Ben Eccleston, então? É dele, ele me deixou. Um abraço pros dois lá. Tá bom, e agora, Robinho, negociação fechada, como é que é? Você que sempre já dizia que ele ia pra lá, né? Como é que é teu Robinho como seu companheiro de equipe, Roberto? São dois brasileiros, ele e o Júlio, né? Júlio Batista. Então agora tem mais brasileiro lá com o Vanderlei, o Marcos, o Melo. Vamos fazer uma temporada boa. Mais brasileiro do que nunca o Real Madrid, vai ser bom? Agora vai ser melhor, né? Mais brasileiro, quanto mais brasileiro, melhor. Aí o Roberto Carlos. Então isso quer dizer que ele já tem a cidadania espanhola, né? Senão não teria lugar pra tanto brasileiro assim, né? Ele e Roberto quem vai ter a cidadania espanhola para abrir o lugar para os outros brasileiros. Ele acabou de dizer que amanhã recebe o passaporte. Tá aí. Grande abraço para o Roberto Carlos, grande praça. Jogador fantástico que vai estar dia 4 de setembro em Brasília. Se eu tiver errado é dia 3. Brasil e Chile. Brasil vai carimbar o passaporte para a Copa da Alemanha. Vamos estar lá acompanhando mais uma classificação brasileira para a Copa do Mundo. 9 voltas para o final. Raikkonen é o primeiro, Schumacher é o segundo, 33,6 a vantagem de Raikkonen. Ralf Schumacher é o terceiro, Trulli é o quarto, Jason Button é o quinto, Heidfeld é o sexto. Mark Webber é o sétimo, Sato é o oitavo, Barrichello vem na 10ª posição. Alonso é o 11º, não marca pontos, a diferença cai para 26. E a conta agora é assim. Se antes dessa prova, se o Raikkonen ganhasse todas as corridas, bastaria ao Alonso chegar em quarto em todas elas, que ainda sobraria um ponto. Agora caindo para 26, são 6 corridas daqui para frente. Turquia, Itália, Bélgica, dia 25 de setembro. Atenção, dia 25 de setembro, Grande Prêmio do Brasil, Interlagos. Depois, China e Japão. Cada corrida, cada vitória 10 pontos. Pode marcar 60 o Raikkonen. Aí o Alonso tem que ter terceiro em todas elas. Porque o terceiro lugar vale 6 pontos. São 36. Dá 24 diferença, sobrariam 2 pontos para o Alonso. Então, ele entrou nessa corrida aqui só precisando ser quarto em todas elas. Pode deixar essa corrida precisando ser terceiro em todas elas. Mas isso desde que o Raikkonen ganhe as 6 corridas que restam ainda nesse campeonato. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. E olha só, o Schumacher está virando 23,2, o Ralf está virando 22,9, a diferença é de 2,6. A briga que existe aí à vista, e é a única nas 8 posições que marcam pontos, é dos irmãos. Se é que pode existir briga por aí. Olha, das vezes que eu vi os dois brigarem na pista, foi das mais ferrenhas dos últimos anos da Fórmula 1. Você pode ter certeza. E o Ralf vai chegar, que está virando mais rápido, mas é briga feia. Chega, mas não passa, né? Só se passar por cima. Não tem jeito, né, Burt? Não, aí na Hungria é muito difícil, a não ser que o piloto da frente cometa um erro. Mas eu acredito que para o Ralf é muito mais interessante conquistar o pódio e o terceiro lugar do que tentar uma ultrapassagem. Então eu acho que ele deve chegar, ele deve encostar no Michael até para mostrar um bom desempenho, mas deve ficar por aí. O Trulli, que é o parceiro do Ralf, tem 31 pontos. Divide a 5ª posição com o Rubens Barrichello. O Ralf tem 26. Um terceiro lugar vale 6 pontos. Significaria o Ralf ir para 32. O Trulli estaria marcando 5 pontos e indo para 36. Diminuiria a diferença deles, que nesse momento é de 5 pontos, ia cair aí para 4 pontos. Não é grande vantagem, não chega a ser isso tudo, mas vai ao pódio. Vai ao pódio pela primeira vez no ano, enquanto o Trulli já tem 3. Além do fato do Trulli ter largado na frente dele 10 vezes em 11 corridas. A Fórmula 1 vai dar uma paradinha de 3 semanas, por quê? São as férias europeias. Em 5 finais de semana de julho foram 4 corridas. E aí agora só tem uma corrida no final de agosto. Por quê?
Porque as férias de agosto são sagradas para o europeu. Ainda mais num mundo deste onde ninguém está precisando de dinheiro, né? Todo mundo pode ter boas férias, pode ir para a praia. Os pilotos, cada um deles pega seu avião e vai embora. Os donos de equipe também. Então são férias. São 2 semanas de férias para a Fórmula 1. E isso, Reginaldo, é que eles estavam preparando para que as notícias de saída deste, chegada do outro, viessem nessas férias. Todo mundo na praia, ou então os pilotos nos seus países. Não tinha assim tanta imprensa presente. O pequeno estaria para contar. Então estava tudo isso previsto, só que as notícias vazaram e vieram antes das férias. Tradicionalmente a Ferrari faz essa revelação entre 15 de agosto e 25 de agosto, renovando ou não com seus pilotos. E vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, segundo informações de dentro da Ferrari, deve acontecer a semana que vem. É o responsável pelo atendimento de imprensa, o Luca Colaiani, que disse isso pessoalmente ao Reginaldo. Outra curiosidade minha foi saber hoje o que o Schumacher estaria sentindo dessa coisa toda, já que oficialmente ele não fala nada. E aí aconteceu o seguinte, há desde pessoas que dizem que ele ficou feliz, outras que nem tanto, porque ele se dá bem com o Barrichello, aquela coisa toda. Mas não, na verdade não tem nenhuma posição da Ferrari. Rubinho não fala, Schumacher não fala, o Luca Colaiani, responsável pela imprensa, não fala, o Jean Todt não fala, ninguém fala. Mas o Bernie Eccleston fala. E diz que tá tudo certo. Restando menos de 5 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito assim que você abre a conta. Daqui a pouquinho tem o automotor e na sequência o esporte espetacular. Auto Esporte, da sequência o esporte espetacular. Destaque absoluto do esporte espetacular. Maria Esther Bueno, que não tem no Brasil o destaque que merece. Passeia pelas quadras de Wimbledon com o repórter Marcos Uchoa. Fala como projetou o tênis brasileiro, como conquistou 171 títulos internacionais, sendo vários deles lá no templo de Wimbledon. Maria Esther Bueno, maior destaque, maior tenista brasileiro da história. E olha o Ralf se aproximando ali do Schumacher. Às 4 da tarde tem rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol ao vivo. Dia 25 de setembro tem Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E aqui tem Schumacher segurando o segundo lugar e Ralf, o irmão dele, vem pra cima. Os dois têm lugar garantido no pódio, mas essa briga vale o segundo posto. Vale a segunda posição. Agora, com essa diferença de rendimento e chegando desse jeito, o Schumacão só segura na maldade. Não, só se passar por cima, não tem jeito, não tem como. Não há mais aquela possibilidade. Quando Nelson Piquet e Ayrton Senna davam um show aqui, junto com o Prost, com o Mansell, que dividiam freada no fim da reta, isso com a capacidade do que os carros têm de frear hoje, com a carga aerodinâmica que carregam, isso não, infelizmente não existe mais, infelizmente. Mas as mudanças estão sendo projetadas, né, Burt, para que essa coisa de faca nos dentes possa voltar. Exatamente, a FIA pensa em mudar o regulamento de forma que para 2008 os carros tenham muito menos pressão aerodinâmica, que é o principal fator do carro que vem atrás não conseguir seguir de perto o carro que vem na frente. Também limitar a potência dos freios, para que o carro não freie tão dentro da curva e que o espaço de possível para ultrapassagem seja tão curto. Então a FIA pensa muito nesses termos. Eu diria que também a volta do pneu slick, que ajudaria a aderência do lado mecânico do carro, facilitando muito você seguir o carro que está na frente. Então o controle de tração também seria abolido. Então eu acho que a FIA pensa muito nessa volta da Fórmula 1 antiga, onde você via disputa e a faca nos dentes, e que é o que o público quer ver e todos querem ver
é a disputa plena durante a prova. A maior evolução nessas 3 décadas foi realmente o freio por causa dos materiais que foram descobertos. Materiais que são usados também no motor, por isso mais potência com menos peso. Mas o freio, principalmente, e claro que o conhecimento que se tem hoje de aerodinâmica e com tudo que está à disposição das equipes. Conforme se evolui, os carros mais próximos, mais perto, freando dentro, como disse o Burti, a coisa fica muito igual para todo mundo e difícil ultrapassar. Mas o ano que vem já tem uma coisa certa, o motor V8, volta tudo a V8, vai, em princípio, parte do zero. Tem gente, a Ferrari, por exemplo, é uma equipe que nunca correu de V8, sabe lá se ela não vai encontrar dificuldade com isso. Você viu a sujeira na pista ali? Pedaços de borracha, como o Schumacher passou, vem trazendo o Ralf com ele. 2 voltas para o final, a vantagem do Raikkonen é de 37 segundos para o Schumacher. Só aquela palavra pode tirar realmente a corrida do Raikkonen. Raikkonen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro. Trulli é o quarto, Jenson Button o quinto. Heidfeld é o sexto, Mark Webber o sétimo, Sato é o oitavo. Barrichello é o 10º, Felipe Massa é o 14º colocado. Lembrando que o Felipe Massa ficou 7 voltas parado no box. Ele já tinha tomado uma, ficou 6 voltas parado no box. Ele já conseguiu deixar para trás dele para entrar na pista Albers, Villeneuve, Montoya, Durst, Coulter e Klien. Olha o Ralf, chegou, não tem diferença. Agora ele tem que tentar achar um lugar para passar. E vamos para a última volta. Vem o Ralf para cima, será que ele vai aprontar para cima do irmão? Schumacher negocia ali a ultrapassagem em cima da Jordan como retardatária. O Ralf vem acelerando já. Vem aí o esporte espetacular. O esporte no Brasil e no mundo. O Auto Esporte, depois o esporte espetacular às 4 da tarde. Rodada ao vivo do Campeonato Brasileiro. Última volta para Schumacher e para Ralf Schumacher. Já está na metade da última volta o Raikkonen. Daqui a pouco a TV vai ter que buscar a imagem do Raikkonen para ele receber a bandeirada. Olha ele aí. Lá vem o Raikkonen. Para espantar de vez aquela palavra. O Homem de Gelo vem se aproximando da vitória. Vem trazendo novos números ao campeonato. Anunciando novas emoções para o campeonato. A diferença caindo de 36 para 26 pontos. Voltando a ser o que era antes da corrida na Alemanha na última semana. Aí vem o Raikkonen. Para completar, não perde mais. Espantou o azar, Kimi Raikkonen. Vence o Grande Prêmio da Hungria. Vibra muito e vence o Grande Prêmio da Hungria. Schumacher vem para ser segundo. Esse Schumacher vai tirar resultado dessa Ferrari quando ninguém acredita na Ferrari. É fantástico o Schumacher, sem dúvida nenhuma. Ralf Schumacher ali na terceira posição. Grande resultado da Toyota e grande resultado dele, Ralf, vindo pela primeira vez ao pódio. Contorna a curva de chegada. Ali o Schumacher, a família Schumacher. Michael Schumacher, vibração da Ferrari, Ralf Schumacher. A quarta posição será do Trulli e passa o Alonso com uma volta de atraso. Aí vem o Trulli para ser o quarto colocado. Na briga pessoal dele com o Ralf, dessa vez deu Ralf. Mas a Toyota gostou por fazer os pontos, fazer 6 pontos com mais 5, 11. Marcando 11 pontos só nessa prova. Mais que a McLaren, que marcou 10 pontos com o Kimi Raikkonen, mais que a Ferrari, que marcou 8 pontos com o Schumacher. Portanto, vence Raikkonen. Traz nova emoção para o campeonato. Espanta o azar o Homem de Gelo. Schumacher em segundo, Ralf Schumacher em terceiro. McLaren, Ferrari, Toyota. Toyota em quarto com Trulli. BAR em quinto com Jason Button. Williams em sexto com Heidfeld. Williams em sétimo com Mark Webber. E BR em oitavo com Sato. Barrichello na 10ª posição. Alonso foi só o 11º. Felipe Massa chegando em 14º. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui.
ter a melhor gasolina, a Petrobras transforma pistas em laboratórios. Com uma diferença. Aqui não tem nenhum camundongo correndo. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. A TIM acredita que pais e filhos deviam conversar mais. Por isso quem compra um TIM fala com tarifa zero até o final do ano. Se a família for grande, isso vale para 3 números TIM. Talvez os pais precisem escutar melhor os filhos. Talvez os filhos devessem ouvir mais o que os pais têm a dizer. Troquem ideias, discordem, digam eu te amo, nem que seja pelo celular. TIM, amar sem fronteiras, viver sem fronteiras. Peraí, pessoal, peraí. A mesa, mas será que ninguém tem uma ideia nova aqui não? Hein, sempre a mesa? Uma ideia nova. Uma nova skin. É isso. É nova skin. Quantos copos? Pensou novo? Beba com moderação. A Renata tinha tudo para estar trabalhando, depois de se formar, ser a melhor aluna do colégio e passar uma infância feliz. Só que a Renata não teve a chance de viver nada disso. Os seus pais eram dependentes do cigarro e fumaram durante a gravidez. A Renata foi abortada. Esta é a única foto que existe da Renata. Ela só está sendo mostrada porque você precisa saber a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Muita comemoração do Kimi Raikkonen, espantando o azar, conquistando a vitória, renascendo no campeonato. Tá difícil. A diferença é de 26 pontos, restando 6 provas para o final. O líder esse que você está vendo aí, Fernando Alonso, tocou o bico do carro, perdeu o bico no começo da corrida e por isso não teve chance, chegou apenas na 11ª posição. Fisichella aí à frente, que andou passeando fora da pista. Mesmo assim o Fisichella foi nono. O Alonso ali, o cumprimento dos dois. A vitória de Raikkonen, Schumacher em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Trulli em quarto, Jason Button em quinto, Heidfeld em sexto, Mark Webber em sétimo, Sato em oitavo. O campeonato ficou assim, Alonso com 87 pontos. O Raikkonen foi para 61, 26 a diferença. O Schumacher foi para 55, 32 a diferença. Depois a quarta posição não é mais do Montoya. A quarta posição é do Trulli com 36 pontos. A quinta posição é do Montoya com 34. A sexta posição é do Ralf Schumacher com 32. Rubinho caiu para a 7ª posição com 31 pontos. E o oitavo é Fisichella com 30 pontos. Felipe Massa tem 8 pontos, é o 13º colocado. E só um piloto não tinha marcado nenhum ponto. O Takuma Sato, hoje com o 8º lugar, ele fez o ponto. Então todos os pilotos já pontuaram neste campeonato. A vibração do Kimi, controlada, afinal de contas ele é o homem de gelo. E ganhou debaixo de um calor de agora 36 graus. E nós vamos chegando às 15 para as 4 da tarde, 36 graus aqui na Hungria. O Kimi Raikkonen é o segundo piloto em 20 anos de Grande Prêmio da Hungria a ganhar aqui, sem ter largado entre os 3 primeiros no grid. O outro foi Nigel Mansell em 89, mas largou em 12º. É claro que com aquela Williams na época imbatível. A Renault faz 0 ponto e como aconteceu no Canadá, apenas 2 corridas em 13, ela fez 0, claro, mais aquela dos Estados Unidos em que todas as equipes com Michelin não correram. A Toyota se aproxima da Ferrari no campeonato. Agora está 68 a 82 e a BAR já vai a 20 pontos, 68 a 86. Agora a BAR vai a 20 pontos, sendo que ela só marcou pontos nas últimas 4, da França para cá, França, Inglaterra, Alemanha e Hungria. Vamos ter o hino finlandês. Kimi Raikkonen é o grande vencedor da Hungria.
Vamos lá, a execução de God Save the Queen, Deus salve a rainha, o hino britânico. Aí a premiação. Mônica Lampert. Ministra de Governo húngaro. Ministro de Trabalho e o Ministro das Finanças entregando o prêmio a Ron Dennis, o Norbert Haig, o homem da Mercedes. Estava chorando agora há pouco. Um alemão e as lágrimas aí com a vitória do Raikkonen. A festa da Ferrari, mais uma boa posição do Schumacher. Ministro de Economia, dos Transportes. Aí toda a premiação. Vamos já a premiação para o Kimi Raikkonen. Antes do Champanhe Burti. Uma corrida animadíssima no Grande Prêmio da Hungria. Muito animado e acho que excelente para o final do campeonato, porque você tem agora o Raikkonen mais uma vez um pouco mais próximo do Alonso. Foi excelente também de ver um desempenho melhor da Ferrari, que pode ser uma força grande também, quem sabe, no final dessa temporada. Então eu espero que para essa última metade agora a gente tenha uma disputa mais ainda acirrada e corridas mais emocionantes. Então eu fiquei muito contente com esse Grande Prêmio da Hungria. Aí como os pilotos jogam o champanhe para os mecânicos, a equipe que mais vibrou foi a Toyota, com esse terceiro lugar do Ralf Schumacher. Muito bem, a Fórmula 1 dá uma parada de 3 semanas. Férias, afinal de contas, eles também são de carne e osso. 2 semanas de férias para todo mundo da Fórmula 1, depois uma semana de trabalho. A Fórmula 1 volta no Grande Prêmio da Turquia. Galvão, Felipe Massa conosco. Vamos lá então, rapidinho. Rapidinho. Felipe, o que aconteceu ali no teu pit stop? Não, na verdade não foi o pit stop o problema. Foi antes da minha primeira parada, eu perdi 2 cilindros no motor. Eu acabei fazendo quase a corrida inteira com 2 cilindros a menos, por isso que minhas voltas eram muito lentas. E aí chegou uma hora que o motor não conseguia suportar mais. Na verdade foi um problema na bobina que fez parar de trabalhar 2 cilindros no motor. Aí eu tive que parar no box, aí saiu fogo em tudo quanto é lugar, aí a gente trocou a bobina. Aí depois disso eu voltei a ter os 10 cilindros de novo, mas o problema é que eu perdi muitas voltas no box. A largada foi muito boa, o ritmo no começo estava bem, mas aí aconteceu esse problema. Obrigado, Galvão. Muito bem, então aí as imagens da festa, repetindo, a Fórmula 1 entra de férias, 2 semanas de férias para todo mundo, mas aí vamos ter anúncio, quem vai para onde, quem vem da onde, quem vem para quem sai, quem vai, tudo aquilo que já foi adiantado aqui pela Globo neste final de semana. No dia 20, os treinos oficiais do Grande Prêmio da Turquia e dia 21 de agosto, daqui a 3 semanas, portanto, muito calor na Turquia, Istambul, cidade que se divide, fica uma parte na Europa, outra parte na Ásia, no centro estreito de Bósforo. A única cidade que fica metade no continente e metade no outro. E a Fórmula 1 vai pela primeira vez à Turquia para o Grande Prêmio da Turquia. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Daqui a 3 semanas voltamos com a Fórmula 1 Globo, a gente se vê por aqui.